Paz do Senhor, eu sou o pastor Lucas e este é mais um vídeo da série Palavras organizada pelo meu grande amigo Rafael. Eu estou com a minha Bíblia aberta em Jonas capítulo 4, dos versículos 6 ao 11, e eu quero ler com vocês. Então Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas de forma que ele desfalecia. Pelo que Jonas pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é acaso razoável essa sua ira por causa de uma boboreira? E ele respondeu: é razoável, é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. E tornou o Senhor a dizer a Jonas: tivestes compaixão de uma planta que não fizestes nascer. De um dia ela nasceu e de um dia ela morreu. Em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Não hei eu de ter compaixão dessa grande cidade? A história de Jonas é uma história frequentemente negligenciada por nós, por conta do nosso estudo se limitar apenas ao capítulo 1. E nós construímos uma imagem sobre Jonas apenas de uma pessoa que foge de Deus, sem motivos maiores para isso. Porém, a história de Jonas é uma história em que Deus demonstra como nós devemos desenvolver uma empatia por qualquer pessoa, independente do seu credo, independente do que pense, independente das divergências que tenhamos com essas pessoas. Jonas, quando foge de Deus, não foge meramente por uma indisposição ou por não querer estar em um lugar. Jonas é alguém que cresce sob constante ameaça desse povo ninivita. É um homem que cresce com a iminência de uma invasão desse império assírio, que era um império extremamente opressor. E quando Deus vocaciona Jonas para ir justamente para este local, Deus está atacando frontalmente as convicções que Jonas tinha sobre méritos de receber palavras, de ouvir mensagens de Deus. Quando Deus vocaciona Jonas, no fundo sabe quem Deus é, sabe quais os planos de Deus, sabe o quanto Deus perdoa. Só que a mente nacionalista de Jonas, a mente fechada de Jonas, a mente que não desenvolveu empatia de Jonas, faz com que ele embarque para uma direção totalmente oposta, que era a direção de Tarsis. A Bíblia diz que o Senhor intervém. O Jonas é acordado, a sorte cai sobre ele, ele é lançado na água após um pedido intenso, e mesmo sendo uma pessoa boa, porque é isso que o texto demonstra no capítulo 1, Jonas não nega a sua fé, Jonas fala que Deus é quem criou os céus e a terra, e todos ofereceram sacrifícios a Deus após Jonas ter sido lançado no barco. Jonas não tinha problema com os iguais, Jonas tinha problema com as pessoas que ele considerava diferente. Ele conseguia transmitir amor e fé, mesmo tendo um barco afundando, uma tempestade acontecendo, e ele era capaz de morrer pelos seus, mas não era capaz de pregar, ainda que fosse contra uma nação que fosse diferente dele. Por essa razão, Jonas é lançado, o peixe o engole, ele passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele faz um novo voto ao Senhor e o Senhor lhe concede uma segunda chance. Deus estava tentando mostrar a Jonas como ele deveria pensar, sendo alguém que falava em nome de Deus. O Jonas recebe uma segunda vocação, só que ele ainda não havia entendido as razões de estar ali. Ele, quando pensa em pregar aos ninivitas, não faz sequer uma demonstração de misericórdia ou de compaixão ou de empatia. Quando ele prega, o texto fala que a cidade era longa, uma cidade grande, que levaria 3 dias para ser percorrida.
E o texto fala que no primeiro dia, Jonas percorreu a cidade, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. As circunstâncias por trás dessa pregação de Jonas, comentaristas vão entender que ele correu. A cidade levava 3 dias para ser percorrida, ele percorre um com uma mensagem que não tinha nada de misericórdia. Mas as pessoas ouvem a mensagem, as pessoas se arrependem, o governador propõe um jejum coletivo, até os animais jejuam nesse tempo, e pedem que o Deus deste profeta reverta essa situação. É então que chegamos no capítulo 4, em que Jonas desgostou-se extremamente, e ele fica irado, e ele começa a pedir a Deus: Deus, eu gostaria que o Senhor tirasse a minha vida, eu gostaria que o Senhor tirasse a minha vida, porque eu sabia desde o começo. Não foi isso que eu disse para o Senhor quando ainda estava na minha terra? Eu sabia que Tu eras misericordioso, que o Senhor não pensava como eu penso, que o Senhor não agia como eu ajo, que o Senhor não tinha os mesmos pensamentos que eu. Eu não consigo enxergar esse diferente como uma pessoa igual a mim. Eu não consigo enxergar que o Senhor ama alguém que não seja como eu. Eu não consigo ter compaixão dessas pessoas, eu não consigo ter empatia por elas. E Deus deseja dar uma lição em Jonas. O Jonas arma uma barraca e ele fica esperando que Deus mude de ideia, talvez. Ele pede que Deus tire a vida dele, porque era difícil admitir que Deus teria compaixão dessas pessoas. Deus envia uma árvore, faz uma boboreira crescer por cima da cabeça dele, e quando a boboreira cresce, ele fica alegre, ele fica contente. Só que Deus, no dia seguinte, envia um bicho. O bicho faz com que essa boboreira se seque. Jonas acorda com o sol batendo em sua cabeça e um vento, e ele pede que Deus tire mais uma vez a vida dele. E Deus argumenta com Jonas: Jonas, você teve compaixão de uma árvore, você não plantou essa árvore, você acha que isso é justo? Ele diz: é justo sim. E Deus diz: você não tem razão, Jonas, você não fez essa planta crescer, você não fez essa planta nascer, você não fez nada, nem sequer regou essa planta. Num dia ela nasceu, no outro dia pereceu. Você tem compaixão dessa planta, mas em Nínive há 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Como você quer, Jonas, que eu não me compadeça dessas pessoas? Como você quer, Jonas, que eu não pense nessas pessoas? Como você quer, Jonas, que eu não me preocupe com elas? Nós estamos num tempo em que as pessoas estão amando mais as aboboreiras do que as pessoas. Nós estamos num tempo em que, em nome de ideais, nós somos capazes de desejar a morte ou de desejar o mal para pessoas que são diferentes de nós. E como isso tem se dado em nossos dias? Irmãos que têm agido com a síndrome de Jonas, de querer a morte para quem pensa diferente, de querer o mal para quem não apoia determinada opinião, de brigar e estar disposto a romper relacionamentos em nome de políticas, em nome de falas, em nome de opiniões que são totalmente subjetivas. Deus deu uma lição a Jonas: Jonas, eu não enxergo como você enxerga. Mesmo os ninivitas, mesmo sendo quem são, eu tenho compaixão dessa grande cidade. A lição de Deus por meio da vida de Jonas e através desse livro é essa: nós precisamos enxergar os ninivitas e perceber que eles também são alvo do amor de Deus. Nós precisamos enxergar o diferente e ver que eles também são alvo do amor de Deus. Nós precisamos enxergar a outra pessoa e se compadecer das suas dores, e se compadecer das suas lágrimas, e se compadecer das lutas que essas pessoas enfrentam, ainda que elas sejam totalmente diferentes de nós. É para essa empatia que o Senhor nos chama. O livro de Jonas termina com essa pergunta: não hei eu de ter compaixão dessa grande cidade? E Deus lança a pergunta sem deixar as respostas que Jonas deu, para que a reflexão seja nossa. Nós precisamos desenvolver essa compaixão. Nós precisamos ter o mesmo sentimento de Jesus. Eu fecho com uma frase de um grande teólogo, Ricardo Gondim, que diz: nós precisamos ser feridos com aquilo que fere o coração de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.